Aqui quem fala é a professora Priscila Castro, sou professora de matemática e hoje a gente vai resolver um desafio que eu coloquei lá no meu perfil do Instagram de logaritmo. Olha aí. O desafio é o seguinte, gente. Sendo E igual a log de 27 na base raiz cúbica de 9 vezes log de 1 sobre 64 na base 2, tudo isso sobre log de 125 na base 0,2, determine o valor de log de E na base 3. E aí, você consegue? Pausa o vídeo e tenta resolver. Vamos resolver isso aí através de propriedades. Existem duas formas da gente resolver aí essa questão. Uma, usando somente a definição de logaritmo, que eu vou resolver depois com vocês. E outra é usar as propriedades, né, que a gente tem aí para facilitar a nossa vida e ganhar velocidade nas nossas questões. Quais são as propriedades de logaritmo que eu vou utilizar aqui, gente? A primeira propriedade que eu vou utilizar é uma propriedade que diz o seguinte, ó. Log de A na base A é igual a 1. Ou seja, quando a gente tem o logaritmando igual a base, o logaritmo resulta em 1. Um exemplo, se eu tiver log de 2 na base 2, isso aqui é 1. Se eu tiver log de 1000 na base 1000, isso aqui é 1. Tudo bem? Entendido essa propriedade? Belezinha. A outra propriedade que a gente vai utilizar é a seguinte. Eu chamo de regra do peteleco. Ela é assim, ó. Log de A elevado a M na base B. Esse M que está aqui em cima no expoente, a gente dá um peteleco nele e ele vai lá para frente do log multiplicando. Ele vem aqui para frente, M vezes log de A na base B. Beleza? Um exemplo aí para facilitar a visualização seria, vamos lá, 5 ao quadrado na base 5. Como é que eu vou resolver isso? Olha aí, esse expoente que está aqui em cima, eu dou um peteleco, ele vai lá para frente, fica 2 vezes log de 5 na base 5. E esse log de 5 na base 5, a gente já sabe que é igual a, muito bem, igual a 1. Então, isso aqui é igual a 2 vezes 1, que é 2. Olha que facinho. Show de bola, moçada? Vamos então ver a terceira propriedade que a gente vai utilizar nessa resolução. Log de A na base B, só que a base elevada a M, quando a minha base que está elevada a esse expoente, eu vou dar um peteleco nesse M, porém eu vou ter que inverter. O que é inverter, gente? Ó, o inverso de M é 1 sobre M. Tudo bem? O inverso de 2 é 1 sobre 2. Não é igual, não. Vou colocar setinha. Tá? O inverso de, vamos lá, de 4 sobre 5. O que é? É inverter. Numerador vira denominador e denominador vira numerador. Então, seria 5 sobre 4. Tudo bem até aí? Então, eu vou pegar esse expoente, vou inverter e vou jogar aqui para frente. Ele vai ficar assim, ó. 1 sobre M vezes log de A na base B. Repare que eu não troquei o sinal, é um erro muito comum quando a pessoa usa essa propriedade, é inverter o sinal, colocar o oposto do número. Inverso e oposto são coisas diferentes. Por exemplo, o oposto de 2 é menos 2. O inverso de 2 é 1 sobre 2, ok? Então, cuidado com essa mistura aí, essa confusão que vocês fazem no meio do caminho. Show de bola! Dito isso, vamos dar um exemplo prático também dessa aqui. Ó, vamos supor que a gente tenha log de 25 e aqui eu tenha 125. Tá? Eu tenho isso aí para resolver. Como é que eu vou fazer isso? Olha só, gente, 25, a gente não pode escrever como 5 ao quadrado? Pode, né? Então, eu vou escrever isso como 5 ao quadrado. E 125 eu posso escrever como o quê? Se você não sabe, fatora, perde um tempinho fatorando, são números que aparecem com muita frequência, depois você já vai ter gravado, mas no início, fatora, devagarzinho, ó. Por 5 vai dar quanto? Vai dar 25. Por 5 de novo, vai dar 5. Por 5 de novo, vai dar 1. Então, 125 a gente pode escrever como 5 ao cubo. Ó. 1, 2, 3. 5 ao cubo. Então, aqui fica 5 ao cubo.
A gente já conhece a regra do peteleco. Esse expoente que está aqui em cima, ele vem para cá o quê? Multiplicando. Então, a gente pode escrever isso como 2 vezes log de 5 na base 5 ao cubo. Beleza? E agora, usando a propriedade que eu acabei de mencionar, a gente vai pegar esse 3 aqui e vai jogar lá para frente, só que vai inverter e joga multiplicando. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 1 sobre 3 vezes log de 5 na base 5. E esse log de 5 na base 5, a gente também já viu, vale 1. Que facinho, ó. Porque agora ficou 2 vezes 1 sobre 3 vezes 1. E isso aqui resulta em 2/3. Olha que maravilha. Vocês fizeram toda a questão utilizando propriedade. É isso que a gente vai fazer lá em cima. Agora que você já ouviu falar sobre as propriedades, você pode até tentar de novo se você não conseguiu. Se você já conseguiu, acompanha comigo o meu raciocínio e veja se foi igual ao teu. É interessante sempre a gente estar conhecendo novos caminhos, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. A gente quer determinar E igual a log de 27 na base raiz de cúbica de 9, vezes log de 1 sobre 64 na base 2. E aqui? Aqui ficou log de 125 na base 0,2. Tudo bem. Vamos começar observando esse log aqui, tá? O que a gente pode fazer com ele? Olha só. 27, eu posso fatorar e escrever esse 27 numa base 3. Veja comigo. 27 por 3 vai dar quanto? Vai dar 9 por 3, vai dar 3 por 3, 1. Então, 27 eu posso escrever como 3 ao cubo. Belezinha. Então, já vou começar escrevendo esse log de forma diferente, ó. Vai ficar log de 3 ao cubo. Essa base aqui tá raiz cúbica de 9. Vocês concordam comigo que a raiz cúbica de 9 a gente pode escrever, deixa eu colocar aqui nesse cantinho, ó. Raiz cúbica de 9 é o mesmo que repete o número que está dentro, quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Ou seja, quem está dentro da raiz, o expoente que está dentro da raiz, que no caso seria 1, não está aparecendo, mas é 1, ele vai para cima do expoente fracionário, vai para o numerador. E quem está fora vai para o denominador, tá? Então, novamente, ó, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Isso aqui é fatal, ninguém esquece mais, tá bom? Belezinha. Só que 9 a gente pode escrever como 3 ao quadrado, né? A gente nem precisa fatorar ali, porque a gente já sabe. 3 ao quadrado elevado a 1 sobre 3. Potência da potência, o que a gente faz? Repete a base e multiplica os expoentes. Fica 2 sobre 3. Beleza? Então, essa base eu posso escrever como 3 elevado a 2 sobre 3. Show de bola. Agora, a gente vai ver esse outro aqui, ó. O que a gente pode fazer com ele? A nossa base é 2. Deixa eu só acertar esse númerozinho que ficou bem ruim aqui. Chamar é 3, beleza. A nossa base aqui é 2. Então, eu vou tentar transformar esse 1 sobre 64 numa potência de base 2 também. Lógico que visando aquela primeira propriedade que eu apresentei a vocês, né? Então, tá. Então, peraí. Deixa eu apagar esse cantinho de rascunho aqui. E vamos lá. 1 sobre 64, se a gente fosse inverter essa fração, a gente teria que levar o 64 a um expoente negativo. Lembra disso? 64 elevado a menos 1. É uma propriedade de potência muito utilizada, a gente tem que estar dominando as propriedades de potência, já perceberam, né? Agora vamos fatorar esse 64, ó. Fatorar aqui embaixo mesmo. 64 por 2 vai dar 32, por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 2, opa, por 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Então, 64 é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6. Então, 2 elevado a 6 elevado a menos 1. 6 vezes menos 1 ficou 2 elevado a menos 6. Show de bola? Então, eu vou escrever aqui, ó. Log de 2 elevado a menos 6 na base 2. E aqui embaixo? Pô, Pri,
Aqui embaixo tem o 125. A gente já viu que 125 é 5 elevado ao cubo, né? Só que 0,2 para colocar na base 5. Como que a gente vai fazer isso? Calma, moçada. Toda vez que a gente tem aí número decimal, a ideia desse número decimal é que você passe para a fração. Isso para facilitar a tua vida. Esse 0,2 aqui, ó. Vamos apagar aqui de novo. Esse 0,2 a gente pode escrever como 2 sobre 10. Concorda comigo? Você repete o número aqui, que está depois da vírgula, coloca o 1 e ele leva um zero para cada casa decimal. Só tem uma casa decimal, então só leva um zero. 2 sobre 10, beleza? Dá para simplificar por 2. Olha o que acontece quando a gente divide cima e embaixo por 2. Aqui fica 1 e aqui fica 5. Belezinha. Era exatamente o que a gente estava precisando. Porque agora, quando a gente inverte, a gente transforma numa potência. 5 elevado a menos 1, já que a gente teve que inverter, ok? Belezinha. Então, ó, 5 elevado a menos 1. Olha que bonito que ficou o nosso E. Agora a gente vai usar as regras dos petelecos, né? Então, vamos lá, ó, com calma. Quem está em cima, você dá um peteleco e ele vem para frente. Vai ficar 3 vezes. Quem está embaixo, a gente dá o peteleco, mas inverte e joga para frente. 2/3, o inverso é 3 sobre 2. 3 sobre 2 vezes, sobrou quem? Log de 3 na base 3. E aqui? Aqui só tem o carinha ali de cima, então já joga ele para cá também. Vai ficar menos 6 vezes log de 2 na base 2. Sobre... E aqui? Ó, aqui em cima tem, vem para cá multiplicando, fica 3. Esse aqui é menos 1. Qual é o inverso de menos 1, gente? O inverso de menos 1 continua sendo menos 1. Tudo bem? Ó, menos 1 está sobre 1. O inverso disso é só trocar o 1 pelo 1. Então, vai dar no mesmo. Oxe. Então, ó, menos 1 vezes log de 5 na base 5. Agora, utilizando aquela primeira propriedade ali para a gente matar a questão, ó. Log de 3 na base 3... 1. Log de 2 na base 2 também vai dar 1. Log de 5 na base 5 vai dar 1. Então, o nosso E ficou como? Deixa eu subir. 3 vezes 3, 9 sobre 2, menos... Opa, perdão. Esqueci do vezes ali. Vezes menos 6 sobre menos 3. E como que fica isso, ó? 6 dá para simplificar com 2, vai ficar menos 3, correto? Menos 3 vezes 9 vai dar menos 27. Menos 27 sobre menos 3. Gente, na divisão vale a mesma regra de sinal que na multiplicação. Quando a gente divide menos por menos, fica mais. Muito bem. Então, mais 27 dividido por 3 vai dar 9. Nosso E deu 9. A nossa questão está pedindo esse E na base 3. Então, a gente quer log de 9 na base 3. E aí, a gente pode utilizar a definição ou não, porque o 9 a gente pode escrever como log de 3 ao quadrado na base 3, não é isso? A gente já aprendeu que esse vem para cá. E aí, fica 2 vezes log de 3 na base 3. Aqui fica 1. Isso aqui vai dar 2. Vamos, então, resolver essa questão agora utilizando apenas a definição de logaritmo, tá? O que a definição de logaritmo diz pra gente? Diz o seguinte... que log de A, log de A na base B é igual a x se B elevado a x é igual a A. Então, veja, esse elevado a esse tem que ser igual a esse. Essa é a definição, tá? Isso você precisa saber com certeza. Claro que depois vocês vão aprendendo as propriedades e vão evitando de usar somente a definição. Mas vamos treinar aqui que é importante saber também, né? Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou separar cada log desse e vou chamar de uma letra. Então, eu vou dizer que log de 27 na base raiz cúbica de 9 é igual a x. Beleza? Isso aqui vai ser o quê? Ó? Esse elevado a esse é igual a esse. Então, eu estou dizendo que raiz cúbica de 9 elevado a x é igual a 27. E aqui, a gente vai ter que, claro, utilizar as propriedades de potenciação, né? Ó, o 9 aqui, eu
essa raiz cúbica de 9, a gente sabe que pode escrever como 9 elevado a 1 sobre 3, elevado a x novamente. O 27 eu posso escrever como 3 elevado ao cubo. Esse 9 aqui, a gente vai poder escrever como 3 ao quadrado. Então, vai ficar 3 elevado a 2 terços vezes o x, que é igual a 3 ao cubo. Como as bases são iguais, a gente pode cortar e trabalhar apenas com os expoentes. Então, 2x sobre 3 igual a 3. 2x, 3 vezes 3, 9. X igual a 9 sobre 2. Beleza? Então, a gente guarda esse x aqui e vai para a próxima. Log de 1 sobre 64 na base 2, ó. Log de 1 sobre 64 na base 2. Isso eu vou chamar de y. Então, ó, 2 elevado a y é igual a isso. Então, 2 elevado a y é igual a 1 sobre 64. 2 elevado a y é igual a 64 elevado a menos 1. A gente já viu que quando a gente inverte, a gente tem que elevar o expoente negativo. O 64, a gente já viu que é 2 elevado a 6, se eu não me engano. Vou fazer aqui de novo para a gente não errar. Ó, 2 fica 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. 6, né? Então, ficou 2 elevado a y igual a 2 elevado a 6 vezes menos 1. 6 vezes menos 1 vai dar menos 6. Então, 2 elevado a y, 2 elevado a menos 6. As bases são iguais, a gente trabalha apenas com os expoentes. Então, y igual a menos 6. Belezinha. E agora? Agora falta o log de baixo. O log de baixo é o quê? Log de 125 na base 0,2. Então, vamos lá. Log de 125 na base 0,2. Vai ficar, vou chamar de z. 2 elevado a z, 0,2 elevado a z igual a 125. Então, 0,2 elevado a z igual a 125. 0,2 a gente pode escrever como 2 sobre 10. Elevado a z igual a 125, a gente pode escrever como 5 ao cubo. Aqui a gente pode simplificar, vai ficar 1 sobre 5, estou dividindo por 2 em cima e embaixo. E aí a gente tem que 5 elevado a menos 1, porque aí eu já inverti, elevado a z é igual a 5 ao cubo. Então, 5 elevado a menos z é igual a 5 ao cubo. Já pode eliminar as bases e trabalhar apenas com os expoentes. Menos z igual a 3. Z vai ser igual a menos 3. Belezinha. Agora, a gente vai determinar o nosso e, né? O nosso e vai ser x, que é 9 sobre 2. 9 sobre 2, vezes o nosso y, que é menos 6. Então, vezes menos 6, sobre menos 3. Aqui vai ficar menos 3, vai dar menos 27 sobre menos 3. Lembre-se que menos com menos dá mais, 27 sobre 3, 9. Então, o nosso e, aliás, o nosso e é esse, né? É 9. Só que a nossa questão está pedindo log de e na base 3. Então, vai ser log. Vou apagar aqui para a gente escrever aqui bonitinho. Isso aqui vai ser log de 9 na base 3 igual a, pode chamar de outra letra ou até de x mesmo, que agora a gente está querendo determinar esse x. 3 elevado a x igual a 9. Então, 3 elevado a x igual a 9. 3 elevado a x igual a 3 ao quadrado. Pode tirar as bases e trabalhar com expoentes. X é igual a 2. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, tenham absorvido um pouquinho mais, né, sobre logaritmo, que eu ajude vocês nessa caminhada. Deixe seu like, compartilha com o amigo e a partir de agora a gente vai estar movimentando esse cantinho aqui no YouTube com bastante dica de matemática, principalmente para você que quer passar na prova da ESA e na IA, tá bom? Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau!